A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André. Esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E aqui estamos para mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, tá? Um vídeo de apoio, uma pré-aula para você que é professor, poder ajudar você a elaborar a sua aula, você que é aluno aprender um pouco mais, já ir preparado para a aula, já ir afiado, né, na palavra aí, no estudo, tá bom? Essa pré-aula aqui é para a lição de número 4 da revista da CPAD, tá bom? A revista aí de adultos da editora CPAD. E o tema dessa lição é Quando se vai a glória de Deus. Amém? Esse é o tema da lição, tá? Nós já vamos entrar nela. Somente aqui a introdução, deixa eu falar para os irmãos, né, já essa introdução. Então, mas é importante você que é professor, você que é aluno, atentar bem aqui no texto áureo, tá bom? Que é Ezequiel 11, 23, que fala, ó, e a glória do Senhor se alçou, né, se elevou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 11, 23, tá? Que é o Monte das Oliveiras. E a verdade prática diz, ó, Deus abandonou o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo, tá? E aqui a leitura bíblica em classe vai mostrar trechos da profecia de Ezequiel, aonde fala da glória do Senhor sendo retirada do meio da nação, tá? Tem pelo menos duas fases aqui, né? 3 fases no caso. E aqui é importante o professor, você que vai ministrar, e você que é aluno também saber que fases são essas, como que aconteceu na visão do profeta Ezequiel. E o melhor de tudo aqui, né, o ponto máximo aqui é como se aplica isso para os dias de hoje. A aula ela só vai ser interessante se os alunos sentir que recebeu uma mensagem de Deus ali. Porque é uma aula dominical, ela não é somente para encher o aluno de conhecimento, né? Mesmo porque o tempo de EBD, tá bom, não vai permitir isso, tá? Mas aí então é importante os alunos terem a consciência de que eles podem que receberam algo, uma mensagem de Deus para aplicar na sua vida. Isso aqui o professor vai ter que ter essa habilidade, você que é ministro da palavra de Deus, professor, vai ter essa habilidade para poder passar para os alunos. O conteúdo desse canal aqui é para ajudar você, professor, exatamente com isso, tá? Esse canal aqui está ligado ao nosso blog, o Clube da Teologia. Bom, aqui na introdução, nessa introdução, antes de adentrarmos na lição propriamente dita, eu faço um destaque aqui para a primeira parte, que fala a glória de Deus representa a presença de Javé, ou Jeová, né, no templo. Então, aquela presença, ela vinha, isso aqui o professor tem que estar ciente disso, né, como é que se processava. Aquela presença, ela vinha na nuvem da glória de Deus, também conhecida como a Shekinah, né? Então, ela vinha ali e ela se apresentava sobre o tabernáculo, o povo podia contemplar a nuvem, tá? Mas quem tinha o maior contato com aquela presença era o sumo sacerdote, no lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos. Ali ele podia ver aquela nuvem sobre os querubins no propiciatório, que era a tampa da arca de Deus, tá bom? E aí a gente vai entender como se processa a visão que Ezequiel teve, né? Essas 3 partes da visão aí. Bom, e aqui também nessa introdução tem uma parte que fala assim, logo no final, onde diz, ó, o objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém, tá bom? Então a gente vai ver no decorrer da lição que essa retirada da glória de Deus ela sai em 3 etapas pelo menos, e aí a gente vai ver que o importante aqui, é interessante saber na aplicação, é que a glória do Senhor, a presença de Deus, ela não sai de uma vez assim, de uma forma repentina, e ela não sai assim de forma a causar algum tipo de escândalo ou de rebuliço. Por quê? Como é que ela sai? De uma forma sutil de que a pessoa nem percebe, né? Ou quase que imperceptível, tá? Não acontece assim de repente, são pequenas ações que vai tirando, vai minando a presença de Deus na vida da pessoa. Então isso aqui é importante saber, tá? Porque o Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós,
ele não sai assim, causando, né, rebuliço na vida da pessoa. A pessoa às vezes não percebe que ele saiu, é quase que imperceptível, tá? Isso aqui é bom, tá? Cada cristão está ciente disso aqui para os dias atuais. Então vamos aí à nossa lição, vamos aí passar para os nossos tópicos, tá? A lição parece um pouco extensa, mas eu vou fazer aqui o vídeo de forma bem resumida, tá? Para ficar bem fácil de entender e para dar realmente uma base para você aprender. Vai ficar no link aí desse vídeo, tá? O link para você acompanhar essa lição lá no nosso blog, no Clube da Teologia. Para você também quiser adquirir o subsídio dessa lição que eu coloquei lá no blog também, vou deixar o link aí para você poder fazer essa aquisição. E também para você que quiser adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus. Você sabe qual foi o maior milagre de Jesus? Então, o meu livro com esse tema, né, vai falar bem detalhado isso daí, tá bom? Não é um livro é muito extenso, é um livro que é bem assim, conteúdo bem cristocêntrico. Você que quiser adquirir, vai ficar o link aí para você adquirir esse material. Bom, então vamos lá, a nossa lição. Não esqueça de deixar o seu like aí para poder ajudar na divulgação dessa plataforma. E vamos aí a essa lição agora. O primeiro tópico, sobre a glória de Deus. Esse é o primeiro tópico da lição. E o primeiro subtópico é o significado de glória. Aqui é interessante, o comentarista vai fazer uma abordagem do significado, né, da tradução do hebraico. E aqui a tradução no hebraico, né, no hebraico ele está como kavod, não é isso? O termo original para glória, né? Só que na tradução ele significa peso, tá? Então se fosse traduzir literalmente, né, se ele pegasse ali e não interpretasse o significado, o tradutor ia colocar, né, em vez de glória de Deus, colocar peso de Deus, tá? Mas aí João Ferreira de Almeida entendeu que aquele peso de Deus mencionado lá no Antigo Testamento se referia à glória do Senhor, tá bom? Quando fala peso de Deus é por causa da responsabilidade, por isso que no original foi usada essa palavra peso de Deus, tá? Mas depois, quando Ezequiel vai quando Ezequiel vai escrever a sua profecia, ele usa o termo mesmo esplendor, né? Como o aspecto de um esplendor. Está lá em Ezequiel 8, verso 2, ele coloca a descrição de como era a glória, né? O aspecto de um esplendor, como cor de ambar. Tá? Continuando então, no tópico 2, o título é A Glória de Deus. Aqui nesse tópico, eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó: ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus, lá em Êxodo 40. Então essa glória se manifestou pela primeira vez ali. Quando Moisés faz a dedicação, ela aparece, a nuvem da glória de Deus, né? Também chamada de Shekinah, ela aparece ali, tá bom? Aqui o importante saber, né? É importante saber o que eles deveriam fazer, aqueles judeus, para não perder aquela Shekinah do meio deles. Porque aquela nuvem, quando Moisés dedica o tabernáculo, ela vai prosseguir ali no meio de Israel, tá? Ela desce sobre o tabernáculo. Provavelmente ela nunca tinha feito isso antes, porque essa nuvem ela acompanhava o povo. Mas quando há a dedicação do tabernáculo, ela vem sobre o tabernáculo. E ela se manifesta do Santo dos Santos quando o sumo sacerdote fazia a expiação pelos pecados da nação. Era chamado Dia da Expiação. Está lá registrado em Levítico 16, e ali acontecia todo esse processo. Ela aparecia ao sumo sacerdote, ela aparecia para toda a congregação sobre o tabernáculo, e dia a dia isso acontecia. Mas o que eles deveriam ter feito para não perder aquela glória? Tá? Essa aqui é uma pergunta interessante, é importante saber isso aqui, e durante a lição vai ser passado isso daí, tá bom? Agora, o detalhe interessante é que há uma profecia muito legal que vai ser registrada aqui, né, nessa lição, lá para o último tópico, vai ser passado, é muito interessante isso daqui.
Bom, continuando, vamos aí, aqui nesse subtópico ainda, tem lá no último parágrafo, diz assim, ó, desde então ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração nesse templo. Aqui está falando do templo de Salomão, né? Porque a glória também se manifestou, essa presença de Deus se manifestou no templo de Salomão, no dia da inauguração do templo. E aqui naquela ocasião, Deus se manifestou, tá? Ali, e ele falou para Salomão, ele se comprometeu em ouvir, sempre estar atento às orações do povo que fossem feitas naquele lugar. Então aqui, nessa parte, por causa dessa promessa que acontece lá em 2 Crônicas 7, lá no verso 14 ao 16, por causa dessa promessa a gente entende uma das formas de não se perder a presença do Senhor. Era a oração, porque Deus se comprometeu em ouvir, estar com os olhos atentos, ouvidos inclinados para ouvir a oração feita no templo. Deus se comprometeu. Então, o que eles deveriam fazer para não perder? Estar comprometidos, perseverantes na oração. É isso, é simples assim. Tá? Então, hoje, como é que o servo de Cristo faz para não perder a presença do Senhor na sua vida? Está aí, um dos motivos, uma das coisas que ele tem que fazer é a oração. Estar perseverante em oração, tá bom? Esse é um. Durante a lição vai haver outro aí a ser passado. Se eu esquecer aqui, depois alguém me dá um toque aí para falar. Porque às vezes eu não falo aqui no vídeo, mas está ali no nosso subsídio. Tá? Eu coloquei no subsídio e dá para se destacar da lição, mas esse subsídio ele é importante porque eu falo bem diretamente. Bom, no 2 aqui, o título é Sobre a retirada da glória de Deus. Bom, aqui vai falar como é que acontece essa retirada, tá? Então, primeira etapa, né? Primeira parte aí dessa retirada, o querubim. Ela sai de sobre o querubim, tá bom? No primeiro tópico, o tema do tópico é o querubim e a nuvem. Bom, aqui deixa eu ler só essa parte que eu faço destaque. O profeta está se referindo aos 2 querubins do propiciatório da Arca da Aliança ou as 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Não se sabe o que ele está se referindo aqui. Porém, o importante, o comentarista ressalta aqui, que o importante não é nem saber o que ele está se referindo, o importante é saber que houve a retirada da presença do Senhor. É isso que é o importante saber. Tá? O que acontecia aqui, deixa eu só explicar, tirando a parte da visão, a parte dos querubins que estavam, os 2 querubins sobre o propiciatório. Bom, aqui no dia da expiação, o profeta, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar e ali, enquanto ele estava ministrando, a glória do Senhor, a presença do Senhor, que é a glória, tá? É importante saber que presença e glória aqui é a mesma coisa. A presença do Senhor se manifestava no propiciatório, entre os 2 querubins. A presença de Deus aparecia ali para o sumo sacerdote, tá? E ali, né, ele podia até morrer se ele tivesse em pecado, por causa daquela presença que aparecia para ele, tá bom? Então, aqui na visão do profeta Ezequiel, está mostrando que aquela presença sumiu, saiu de sobre o querubim. Ou seja, em algum momento ela desaparece dali, algum momento da história de Israel, ela deixa de se apresentar. E notamos que na Bíblia não menciona que momento é esse. Não menciona, não há um registro falando a partir daqui não se via mais a glória do Senhor. Não há esse registro. Então, a gente entende que em algum momento a glória deixou de aparecer ali. Isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa, né? A presença deixou de se manifestar. Bom, continuando então, aqui quero fazer um destaque para essa parte também que diz assim, ó, essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação do deserto, no tabernáculo, permanentemente desde a inauguração do tabernáculo. Então e também no templo, né? Então ela ficava permanente ali, tá? Em algum ponto ali, em algum momento, essa glória se perdeu, né? E assim como essa presença se perdeu,
também a presença do Espírito Santo pode se perder na vida de algum cristão que deixar, né, de, primeiramente, perseverar na oração, tá? E tem outras coisas também que pode fazer, e a gente vai falar especificamente de uma aqui. Bom, continuando, isso aqui é muito interessante, né? Agora, no 2, o subtópico 2, ele diz assim, ó, a retirada da presença de Deus. Bom, e aqui vai falar mais especificamente sobre essa retirada, dela sair dali de sobre sair de dentro do tabernáculo, né? Bom, faça um destaque para essa parte que diz assim, ó, a glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem trono que estava parada para descer em cima dos querubins. É interessante isso daqui, né? Sobre isso daqui eu até escrevi lá no meu subsídio o seguinte: o profeta Ezequiel estava contemplando essa visão e escreveu para anunciar ao povo que estava no cativeiro, né? Para que eles soubessem o motivo. Então o profeta Ezequiel ele vai fazer esse registro da visão e ele faz um anúncio para o povo. E aí o povo fica sabendo por que aconteceu a destruição. Por que aconteceu tudo aquele problema da destruição da cidade e da destruição do templo. Por que tudo isso? Porque a glória de Deus saiu dali. Não estava mais ali. Porque se a glória de Deus estivesse ali, Deus não permitiria a destruição da cidade santa, não permitiria a destruição do templo. Tá? Isso aqui o Ezequiel está explicando para o povo que estava junto com ele no cativeiro. Tá bom? Que coisa interessante, né? A gente vai ver que existem pessoas parecidas com aquele templo lá. O templo estava na Terra Santa, mas não tinha mais a santidade de Deus dentro dele. E tem pessoas, às vezes, na igreja assim, né? Tá dentro da igreja, está no lugar santo, mas não tem a presença santa mais de Deus na vida dele. Tá? Então isso aí é uma aplicação para os dias de hoje. Continuando aqui, vamos para o próximo tópico, que é o subtópico, né, que é o 3. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. E aqui, né, vai dar uma pincelada na profecia que eu quero mencionar antes do término dessa lição. Bom, nesse subtópico, eu quero fazer o destaque para essa parte que diz assim, ó, a presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Tá? Aqui é o seguinte, irmãos, essa presença ela existe hoje no meio da igreja, né, e no interior de cada crente pelo Espírito Santo. Só que assim como lá no Antigo Testamento havia responsabilidade da parte do povo, que era a questão da oração, tá? Havia essa responsabilidade, essa principal, né? Além dessa responsabilidade, que era viver uma vida de santidade e tudo mais, hoje também temos responsabilidades com a presença do Senhor. Cada crente habita o Espírito Santo nele. Então, cada cristão tem uma responsabilidade diante de Deus, diante dessa presença, tá bom? Por quê? Porque ele, com isso, se ele não mantiver a sua responsabilidade, ele pode perder essa presença. O problema é que existem hoje, e aqui eu quero fazer um ponto importante, pontuar algo interessante aqui, que existem muitos crentes hoje, para não perder seus privilégios eclesiásticos, o que eles fazem? Eles mascaram a falta da presença. Como assim? Eles fingem falar línguas estranhas, eles fingem ter uma vida de santidade quando não têm, eles fingem piedade, né? Eles fingem buscar as coisas de Deus, quando na verdade eles estão interessados em outras coisas. Tá? Isso aqui é importante saber. Isso aqui está acontecendo hoje em muitos ministérios. Tá? Continuando então, aqui, quero fazer um destaque para essa parte aqui também que diz assim, ó, com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus. Tá? Isso aqui, esse relato do relato escatológico de Zacarias 14, verso 4, ele mostra
que a vinda de Jesus também vai ocorrer naquele Monte das Oliveiras, tá? E a gente vai falar da profecia mais um pouquinho à frente. Calma só um pouquinho, a gente vai falar, não saia do vídeo. A gente vai falar dessa profecia interessante que foi feita e que se cumpriu lá na primeira vinda de Jesus, né? Mas antes tem que falar dessa escatologia aqui. Em Zacarias 14, verso 4, fala que o Senhor virá, e o local é o Monte das Oliveiras, tá? Que foi o local também aonde a glória de Deus aqui ela é vista por último na visão do profeta Ezequiel, e é onde também o Senhor Jesus subiu ao céu, tá? Tem aí, eu coloquei lá no meu subsídio, lá no Clube da Teologia, o texto de Zacarias 14, verso 4, onde fala que o Monte das Oliveiras ia se fender em dois, né? Porque o Senhor irá descer sobre ele. Vamos para o tópico 3, e o tema desse tópico é sobre o segundo templo. E aqui vai uma parte de história, né? Que vai falar sobre o segundo templo. Vamos para esse tópico aqui. E o primeiro subtópico é o segundo templo. Bom, aqui quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó: conhecido como Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dario, Esdras 6,15, que corresponde ao ano 516 a.C., não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Esse templo de Zorobabel é conhecido como segundo templo, tá? Ou seja, por quê? Zorobabel ele retorna com os cativos, 70 anos depois da destruição do templo. Ele retorna com os primeiros cativos ali, retornando do cativeiro, e ele vai começar a iniciar a construção do segundo templo. Ele é da descendência de Davi, tá? E ele vai iniciar ali a construção do segundo templo. Só que Zorobabel não tinha pessoal adequado, não tinha mão de obra adequada, ele não tinha recursos adequados, né, para poder construir, ainda ficava sob uma constante perseguição do povo da região. Tá? Então a gente vai ver que por causa disso, por conta disso aí, ele vai fazer um templo minúsculo, um templo pequeno, tá? Isso aí está registrado lá no livro de Esdras. Então vai ser um templo pequeno que eles vão inclusive depois parar a construção desse templo por conta da perseguição, tá? Para ver como é que foi a edificação desse segundo templo lá na época do profeta Ezequiel, ou de Zorobabel. Bom, continuando aí, vamos para o 2, onde fala do templo de Herodes. Aí sim, continuando aqui uma pegada da história, né? Nesse tópico, vai falar sobre o templo de Herodes. E o templo de Herodes, ele vai ser um templo que vai ser uma reforma que Herodes vai fazer naquele segundo templo que Zorobabel reconstruiu. Então Zorobabel vem, reconstrói o templo, se torna ali o segundo templo, tá? 70 anos depois do cativeiro, e aquele templo minúsculo ele vai continuar ali, vai ficar até chegar a época, no ano 37 a.C., quando Roma vai colocar Herodes, o Grande, Herodes é chamado de o Grande, né? Vai colocar ele no poder, e ele, como aliado de Roma, muito provavelmente vai obter recursos de Roma, então ele vai reconstruir aquele segundo templo, ele vai reconstruir, ele vai reformar aquele segundo templo, e vai fazer um templo minúsculo, aquele templo era minúsculo, ele vai fazer aquele templo se tornar uma obra gigantesca, né? Um templo monumental, e a obra durou 46 anos, né? Foi uma coisa tremenda. E depois de 46 anos ela ainda não estava acabada, né? Ainda continuou depois de Cristo ainda, tá bom? Então a gente vai ver que aquele templo se tornou uma das maravilhas do templo antigo, né? O templo de Herodes. Ele fez os judeus fizeram, né, um muro, ele mesmo fez um muro em volta do templo, né? Um muro ao redor do templo, tá bom? A gente vai falar desse muro mais um pouquinho para frente. Continuando então, aqui no subtópico 3, a presença do Filho de Deus. Isso aqui é muito importante. Por quê? Vamos lá. Quero
fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, não há registro de que a glória do Senhor tinha enchido a casa na inauguração por Zorobabel, ou seja, a inauguração do segundo templo, tá bom? Aí, aqui é o seguinte, ela, como não houve não há esse registro, então a gente não entende que não houve mais aquela manifestação da Shekinah de Deus no segundo templo, e nem vai acontecer mais, tá bom? Aquilo ali foi substituído por uma promessa que, se eu não me engano, está em Malaquias, né, e em Ageu também, que viria o desejado das nações. Essa promessa ela foi feita acerca da vinda de Cristo. Muitos não entenderam na época, tá? Mas fala que ele viria, em Ageu 2,7, e o desejado das nações viria, e aquela casa seria enchida de glória, né? Ele encheria aquela casa de glória, e a glória daquela última casa seria maior do que a da primeira, tá bom? Então aí a gente vai ver que na tradução, né, lá de Ageu 2,7, o tradutor ele coloca o desejado das nações com D maiúsculo. Muitas Bíblias hoje não tem mais essa tradução, o desejado das nações, fala coisas preciosas das nações, por causa de uma interpretação que eu explico num dos vídeos meus aí, você pode procurar no canal, uma interpretação bíblica que fala sobre o desejado das nações. Bom, então, ele aparece com D maiúsculo porque o tradutor, que é João Ferreira de Almeida, entendeu que se referia a Jesus. E de fato, eu acredito que ele estava certo, tá? Porque ali, quando Jesus vem naquele segundo templo, o comentarista está falando isso aqui na lição, quando ele vem naquele segundo templo, ele é a glória de Deus entrando no templo, tá? A glória de Deus, lembra que nós falamos, é a presença do Senhor? Então, a presença do Senhor adentrou aquele templo, aquele segundo templo, depois de reformado por Herodes. Amém? Continuando então, agora o próximo tópico é o quarto, sobre o Senhor Jesus e o templo, né? Bom, aqui é o seguinte, deixa eu explicar para os irmãos o porquê dessa glória ter sumido, né? O que aquele povo devia fazer para não perder. Uma parte nós falamos que era a oração, eles não deviam ter perdido a perseverança em orar, né? Porque essa foi uma promessa de Deus, de que os olhos do Senhor estariam atentos ali, se eles estivessem orando ali, né? E a outra foi o motivo pelo qual eles perderam a presença de Deus. Está registrado lá em Oséias 6,4, que fala que a falta de conhecimento, né? O motivo pelo qual houve a destruição foi a falta de conhecimento. Ou seja, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, o registro está ali. A falta de conhecimento da palavra, falta de conhecimento do querer de Deus, falta de conhecimento do que agrada ao Senhor, falta de conhecimento da importância da presença. Aonde tem esse conhecimento? Na palavra de Deus. Então a gente vê que tem os dois pilares aí, ó, palavra e oração. Quando o cristão deixa de ter na sua vida oração e palavra, então ele perde a presença do Senhor. É quando a glória de Deus se vai, tá bom? Esse é o ponto máximo aqui da lição. Esse é o feeling, né, da mensagem, tá? É o cerne dessa mensagem aqui. Vamos lá então para esse subtópico, o tópico quarto, né, que é sobre o Senhor Jesus e o templo, para a gente já finalizar. E o primeiro subtópico é a explicação teológica. Vou pular esse subtópico aqui e vou para o segundo, que é o fim do templo, que vai falar sobre o fim daquele templo que Zorobabel reconstruiu, né? Ou seja, o que Herodes reformou. Bom, aqui na lição ele fala o seguinte, ó, o que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente, não ficará pedra sobre pedra. Ele estava se referindo àquele templo que Herodes fez, né? Que Herodes reformou, e ali ele fala que não ficaria pedra sobre pedra. E isso aí aconteceu no ano 70 da era cristã, tá? Eu coloco lá no meu subsídio, aqui lá no Clube da Teologia, vai estar o link aí na descrição se você quiser adquirir,
tá bom? E eu dou essa explicação. Tá? O que aconteceu foi o general Tito, né, um general romano, que mais tarde se tornou imperador. Ele invadiu Jerusalém numa revolta que os judeus fizeram ali para se livrar do domínio de Roma. Ele invade Jerusalém e ali ele destrói a cidade e destrói o templo, tá? O general Tito, ele ao destruir o templo, ele deixou ficar apenas desse muro que eu expliquei que ficou ao redor do templo, que havia ao redor do templo, ele deixou ficar uma parte desse muro. E essa parte ficou e ela está até os dias de hoje, que é chamado Muro das Lamentações, tá? Quando você ouvir falar em Muro das Lamentações, você sabe que foi um muro que Herodes construiu ao redor do templo e que esse muro, ele, por conta da destruição, né, na destruição no ano 70, o general Tito deixou uma parte do muro, e essa parte do muro que está de pé até o dia de hoje é o chamado Muro das Lamentações. Bom, continuando, aqui agora vamos falar da profecia que se cumpriu na época de Cristo. Isso aqui é muito interessante, é um acréscimo à mensagem, né? Nesse mesmo subtópico tem essa parte que diz assim, ó, Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. Mateus 23, 38 e 39. Tá? A glória de Deus se retirou do templo antes da destruição. Como que essa glória se retirou do templo? Isso aqui é interessante. Por quê? A glória que estava no templo de Herodes e que se retirou antes da destruição desse templo é o próprio Senhor Jesus. Tá? Ele estava no templo. Olha a profecia. Agora vamos fazer um link. Tem que fazer um link com a visão de Ezequiel. O Senhor Jesus entrou no templo, adentrou no templo. Mas ele se retirou dali, né? Porque não tinha lugar para ele ali. Tá? Os fariseus, o povo, até os principais dos sacerdotes, perseguiram o Senhor Jesus. Então não tinha lugar para ele no templo. Vou ver um link com a profecia de Ezequiel, onde a glória primeiro sai do templo, né? Então Jesus ele vai ser preso ali no Monte das Oliveiras mesmo, né? Ele vai ser preso. Mas o interessante na profecia de Ezequiel é que essa glória ela é vista pela última vez no Monte das Oliveiras, na profecia de Ezequiel, tá bom? E ali no Monte das Oliveiras, onde Jesus foi preso, mas não é ainda essa prisão, porque o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, e após ressuscitado, ele vai no Monte das Oliveiras mesmo ascender ao céu. Tá? Lá em Atos 1:9 fala da ascensão de Jesus ao céu, e essa ascensão dele ao céu ocorre no Monte das Oliveiras. Olha o link lá com a profecia de Ezequiel. Quando Ezequiel está falando da glória do Senhor que é retirada, e o último lugar dessa glória acontece no Monte das Oliveiras, ele está fazendo uma profecia para a época de Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele não foi aceito no templo, né? Todas as vezes que ele esteve no templo, ele foi perseguido pelos judeus, e ele vai, ao ser crucificado, vai ressuscitar, e o último lugar aonde ele vai falar com os seus discípulos vai ser no Monte das Oliveiras, e ali a glória sobe definitivamente, o Senhor Jesus sobe definitivamente para o Pai, tá bom? Então a gente vê a profecia de Ezequiel se cumprindo naquele momento, amém? Isso aí é uma visão interessante aí da profecia de Ezequiel. Bom, e no último tópico fala da presença de Deus hoje, e aqui, né, só para fechar isso daqui, com a cereja do bolo. A presença de Jesus, a presença da glória de Deus hoje, a presença de Deus é pelo Espírito Santo no interior de cada crente, tá bom? E aqui a gente tem que saber o seguinte, na profecia de Ageu 2:7, onde fala que a glória da última casa seria maior do que a da primeira, no meu vídeo que fala sobre isso, eu explico muito bem, a glória da última casa, Ageu não fala a segunda casa, a glória da segunda casa, ele fala a glória da última casa, ou seja, a última casa que o Senhor habitaria, que não é um templo feito por mãos de homem,
né? É um templo feito por ele próprio, é o interior de cada crente. Então hoje não há necessidade de você de ter um templo em Jerusalém para você adorar o Senhor. O Senhor Jesus habita pelo Espírito Santo dentro de cada cristão. Amém? Nós somos a última casa de Deus. Glórias a Deus por isso. Amém, meus amados irmãos? Obrigado por você ter estado conosco até aqui, aprendendo um pouco junto comigo aí, né? E que Deus abençoe a sua vida. Faça a conclusão dessa lição. Eu deixei uma dica aqui na conclusão para você, né? É uma dica que eu sempre deixo, mas é interessante você seguir. Eu estou fazendo isso lá na minha igreja, está dando muito certo. Muitos irmãos estão retornando para a escola dominical que estavam afastados de ir à escola dominical, né? Amém? Deixa aí o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ajude a divulgar a plataforma. Faça um comentário aí, né? Faça um comentário nessa lição e eu vou estar respondendo a você aí para a gente interagir. Deus abençoe a tua vida, uma boa aula para você.